aqui e hoje nós vamos dar continuidade no tema que nós falamos a semana passada, né? Nós estávamos falando sobre o filho pródigo. Nós vemos a passagem do filho pródigo. Para aqueles que não estiveram aqui, é uma parábola escrita por Lucas, né? E que relata que Jesus teria contado essa história para ensinar a importância do arrependimento, a importância do amor e demonstrar, inclusive, o amor de Deus por nós. Então, na semana passada, nós falamos do primeiro filho, do filho caçula. A história, para quem não conhece, tem gente que veio hoje pela primeira vez? Bom, então nem preciso repetir, né, a parábola. Mas nós sabemos que a parábola do filho pródigo é aquela história que um pai tinha 2 filhos, o filho caçula decidiu que queria viver a vida dele, pediu ao pai que dividisse sua fortuna. E o pai assim procedeu, dividiu a fortuna dele, a parte que era do filho caçula entregou para ele e o outro filho que morava junto ficou ali, né, com a parte dele junto com o pai. E o filho caçula foi para terras longínquas e lá ele gastou tudo aquilo que ele havia recebido da fortuna do pai. E à medida que ele foi gastando, ele chegou a passar fome. E a única coisa que lhe sobrou foi um trabalho de nutrir porcos, né? Como diz a passagem, apacentar os porcos. E aquilo para ele era uma tentação, porque ele tinha fome e não tinha com que comer. Então ele queria comer as bolotas, mas ele era proibido. Aqui é interessante a gente entender por quê. Porque na cultura judaica, obrigada, viu, Adriana? Na cultura judaica, não se come carne de porco, porque os judeus consideram a carne de porco imunda, suja. E era da cultura deles, então ele, apesar da fome, também não podia comer, né? E não era permitido a ele comer as bolotas do porco. Então chegou um momento que ele caiu em si e se arrependeu do que ele fez. Ele curtiu a vida, gastou com meretrizes e tudo mais. Mas naquele momento, diante do sofrimento que ele estava vivenciando, diante da fome, ele decidiu então voltar e conversar com o pai. Porque ele pensava assim, poxa, os trabalhadores, os servidores do meu pai, eles vivem melhores do que eu, eles têm comida todo dia à mesa e eu aqui não tenho nada. Pequei contra Deus e contra meu pai, vou voltar e vou pedir a ele, me perdoe e que me aceite como um dos seus servidores. E ele então volta. Quando o pai o vê à distância, o pai fica deslumbrado de alegria, de felicidade, porque aquele filho volta, e o pai manda então matar um gado que foi cevado para comemorar a chegada do filho. Quando o filho se aproxima, ele manda colocar a sandália, colocar o anel nas mãos do filho, as vestimentas, trocar a roupa do filho e o acolhe carinhosamente. E aí, o outro irmão, mais velho, que morou com o pai, que ali permaneceu o tempo todo com o pai, estava no campo. Quando ele se aproxima, ele vê que estava havendo aquela festança, ele pergunta a um dos servos do pai o que estava acontecendo e lhe é informado de que o pai estava comemorando o retorno daquele filho que havia ido embora. E o pai, percebendo que o filho mais velho não entrava, ele sai e aí ele fala então para o filho que ele estava comemorando, que ele estava muito feliz, porque aquele que havia se perdido foi encontrado. E aí então o filho mais velho fica enciumado e protesta, né? Dizendo, eu que aqui sempre estive do seu lado, sempre te ajudei, a mim nunca me deste nem sequer um gado para eu comer com os meus amigos, para eu festejar com os meus amigos.
Mas a ele que esbanjou tudo que era seu, você comemora. E aí é bem parecido com aquela outra parábola da dracma perdida, né? A gente já falou a respeito disso, ou da ovelha perdida. O que é que significa isso? Nós já falamos do filho pródigo, aquele filho que se arrepende e volta para casa. Então, o fato desse filho ter ido embora é bem a situação que nós estamos vivendo hoje. Nós hoje estamos muito distantes do Pai. Nós estamos em terras longínquas. Nós não temos mais aquela fé fervorosa que nós tínhamos quando éramos pequenos, que os nossos pais nos ensinaram. Muitos aqui que são mais velhos sabem como que é que nós éramos educados no nosso lar, né? Nossos pais nos obrigavam todos os dias, antes de se deitar, fazer a prece. A gente que veio de origem católica, do catolicismo, a gente era obrigado a ajoelhar, né, na beira da cama e rezar, como eles diziam, né? Rezar Pai Nosso, Ave Maria, do jeito que a gente aprendeu na religião da qual nós vivemos, né? Os lares espíritas já têm uma outra maneira diferente, que é a leitura do Evangelho, fazer a prece, cada um faz a prece do seu jeito, conversa com Deus. Enfim, mas o que tem ocorrido? O materialismo tem nos envolvido de uma tal forma que hoje nós vivemos muito mais em função das coisas que nos cercam, de tudo que nos é cobrado por fora, né? É o trabalho, é a escola, a necessidade de comprar as coisas, a luta pelo dia a dia, e nós muitas vezes ultrapassamos o limite. Porque todos nós, se tivermos comida em casa, tivermos um lar para voltar, tivermos uma família amorosa que nos acolha, se nós formos respeitados, se nós os conduzirmos de maneira correta e digna, o quanto que nós somos bem respeitados no mundo onde estamos ou à nossa volta. Mas nós somos mobilizados pela ambição. Então, igual aquele filho, nós estamos nos distanciando do Pai. E retornar à casa do Pai significa que é o nosso retorno para Deus. E muitos que aqui estiveram muito distanciados de Deus. Aí, diante do aparecimento de uma doença grave, diante de um problema que está difícil de curar, diante de um problema que nós temos no nosso lar, nós voltamos em busca de Deus, como o filho pródigo que retorna à casa do Pai. E um detalhe, ele não pede ao Pai para ocupar o lugar de filho, ele pede ao Pai para ser um dos seus servidores. Porque antigamente era tudo muito divididinho, né, dentro da casa, mas ele apenas queria comida como os servidores do Pai. Mas o Pai o restitui no lugar dele como filho. E é assim que Deus faz conosco. Todos nós estamos muito distanciados dele, mas quando pela dor, pelo sofrimento, pelas dificuldades que vivemos no dia a dia, nós retomamos o caminho para Deus, ele nos acolhe sempre, porque Deus é um Pai amoroso, um Pai de infinita misericórdia e bondade, e ele está sempre a nos esperar. Deus não é um ser como nós humanos, dotado de emoções, dotado de ira, que se agasta, que fica chateado conosco, não. Nós aprendemos isso, que Deus era um ser muito bravo, vingativo, mas não é verdade. A doutrina espírita, os espíritos, nos ensinaram que Deus é a inteligência suprema do universo, e como inteligência suprema, ele não é um ser dotado de sentimentos como nós. Ele é um ser extremamente puro e dentro da sua pureza é amoroso, misericordioso, compreensivo, é bondoso. E ele nos deu a oportunidade de retornarmos à Terra através da reencarnação, para que uma vida depois da outra nós pudéssemos
ir aprendendo, porque Ele nos criou. E como filhos dele, Ele nos criou simples e desprovido de conhecimento. E nessa simplicidade, Ele nos deu a oportunidade de viver muitas e muitas vidas para aprendermos. Só que quanto mais nós vivemos essas vidas muito voltado para a matéria, muito voltado para atender às exigências do mundo, da sociedade, nós nos distanciamos desse Pai amoroso. E aí, às vezes, são os sofrimentos, as dificuldades que vão nos fazer voltar para o caminho novo, para o caminho do bem, que foi o caminho que Jesus nos ensinou. Mas o motivo de nós falarmos hoje, nós vamos falar do segundo filho. O segundo filho enciumado, e vamos e venhamos, né? Será que nós teríamos pensado da mesma forma quando nós ouvimos essa parábola ou lemos essa parábola uma vez, pela primeira vez? Dentro do nosso conceito carnal, do nosso conceito da nossa sociedade, entre aspas, esse pai foi injusto, porque de fato o outro filho que estava ali lhe amparando, trabalhando com ele no campo, né, cuidando das coisas dele, ele se sentiu excluído, se sentiu deixado por segundo plano. Só que o que Jesus quis dizer não é que o pai não amasse esse filho, é que este filho estava continuamente presente ali com o pai. E porque ele estava sempre presente, sempre participando com o pai na vida familiar, o pai já o amava e o pai sabia de como ele era, das suas necessidades, e estava sempre pronto para auxiliar. Então ele estava com o pai o tempo todo. E aí, este filho, não percebendo a dimensão, porque quando o pai diz a ele que aquele filho que havia ido embora voltou, que ele estava morto e viveu, significa o quê? Que aquele filho havia se afastado da luz espiritual e que naquele momento ele retornar para o lar, retornar para o pai, é igual a nós, que nós também precisamos retornar no caminho espiritual. E o retorno para o caminho espiritual é justamente nós não colocarmos em primeiro plano, em primeiro lugar, as questões da matéria. As questões da matéria, elas são importantes, sim. Nós não podemos viver na terra sem trabalhar, sem o sustento, sem sustentar nossa família, nossos filhos, precisamos disso tudo. Mas nós não podemos esquecer da nossa vida espiritual. E aí, como é que nós nos conectamos com a vida espiritual? Como é que nós vamos nos conectar com o Pai? Através das preces, conversando sobre assuntos espiritualizados dentro de casa. E quando falamos em assuntos espiritualizados, nós não temos que ter conduta de fanáticos, ficar o tempo todo falando de Deus e falando das passagens bíblicas, não é nesse sentido. Mas é tendo diálogos construtivos, diálogos amorosos, falar do bem, nunca falar mal dos outros, mas falar do bem dentro do lar. E ensinar aos filhos, ensinar aqueles que estão à nossa volta a ter a mesma conduta, para que o nosso lar seja um foco de luz, a brilhar e expandir essa luz para onde quer que alcance, na nossa casa, na nossa quadra, no nosso bairro. Mas nós precisamos estar mais conectados com a espiritualidade através das preces, através dos nossos pensamentos. Hoje, com o recurso que nós temos na mão do celular, nós podemos, ao invés de ficar vendo as fofocas no Facebook, ficar trocando conversas sem muito nexo no WhatsApp, vamos ouvir palestras. Tem tantos assuntos interessantes para a gente ouvir palestras, ouvir mensagens, né? Se você acessa o Espiritismo, aparece um monte de assuntos.
Mas não precisa ser só espírito. Desde que aquilo que nós estejamos ouvindo seja construtivo, falando do bem, nós estamos trazendo para dentro do nosso lar, junto dos nossos filhos, um ambiente espiritualizado. Espiritualizar-se não significa ficar batendo no peito e orando o tempo todo, mas espiritualizar-se é ter uma conduta espiritualizada, falando, abordando, tratando de questões do bem, trazer assuntos voltados para o bem, para o amor, para a fraternidade, dentro do nosso lar e para com aqueles com os quais nós convivemos. Mas como muitas vezes dentro do lar nós temos várias situações complicadas, nós precisamos tomar cuidado para que não sejamos o filho segundo ou o filho mais velho, que foi movido pelo egoísmo. Porque a característica principal do filho mais velho é a postura do egoísmo. Ontem eu estava ouvindo até um líder de outra religião, mas estava ouvindo por acaso, não sei, sabe quando você pega o celular e aí aparece aquele TikTok, umas coisas assim, né? E aí eu ouvi esse líder falando de uma experiência que ele tinha tido, que ele chegou num determinado local e ele tinha que pegar uma senha, mas ele foi distraído e não pegou a senha. E quando ele percebeu que estavam chamando por senha, ele voltou lá na porta para pegar a senha. E antes que ele chegasse, alguém percebeu, uma pessoa que estava adentrando a porta, percebeu que ele ia indo em direção ao posto de senha. Essa pessoa correu para pegar a senha na frente dele. E aí ele disse assim: meu Deus, mas como a humanidade anda tão egoísta. Mas é exatamente isso que nós fazemos. Olha os traços pequeninos que nós observamos no nosso comportamento egoístico. Nós não somos capazes, às vezes, de ceder nossa vez para o outro, né? Foi o que aconteceu com ele, né? E é um líder religioso que está falando o tempo todo de Deus, essas coisas todas. Mas ele observou e aproveitou colocar isso lá no sermão dele. E eu fiquei realmente pensando, às vezes nós temos essa atitude até de uma maneira muito impulsiva. É dentro do supermercado, porque você vai comprar alguma coisa no açougue, vai comprar alguma coisa nos frios, você fica naquela desespero. Então se você percebe o movimento de alguém que vai pegar a senha, se puder correr na frente, você pega primeiro. Isso é o típico comportamento egoístico e que nós temos e não percebemos que estamos sendo egoístas. Quando nós falamos em egoísmo, nós pensamos daquelas situações de dentro da nossa casa, que é aquele que quer tudo para ele, né? Ou no trabalho, aquele que quer sempre ser o primeiro. Esse é o egoísmo que se manifesta de maneira clara e gritante. Mas existem tantas situações de egoísmo que passa e que a gente não se percebe. Eu digo, nós não nos percebemos. O que é importante não é observar o que os outros fazem, mas é observar o que nós fazemos, para que não tenhamos a mesma atitude do filho mais velho, que ficou enciumado, ficou chateado com o pai, não quis participar da festa que estava comemorando o retorno do irmão. Não entendeu o que o pai disse, porque aquele que estava morto reviveu. Ele não quis entender, porque ele sabia do que o pai estava falando, né? Do significado que era aquele filho que foi embora. E se nós nos colocarmos no lugar de um pai, é bem isso mesmo. Pergunte a um pai, uma mãe que perde o filho para as drogas na rua. Pergunte para um pai, para uma mãe que perde um filho por uma doença grave. Pergunte para um pai, para uma mãe que perde um filho pequenino nos braços, desencarnando precocemente. Será que esses pais não sofrem? Aquele pai também sofreu, mas ele não reclamou. Ele deixou que o filho fosse, porque ele sabia
que a escolha do filho ia fazer com que esse filho crescesse. Era batendo cabeça que ele ia crescer. Mas o pai sempre esteve ali preparado, esperando o retorno do filho. E assim é Deus para conosco. Ele está sempre nos aguardando retornar no seu caminho. Todos nós, quando somos ainda bem lá no nosso princípio, né? Vamos lá, nós éramos espíritos primitivos, nós vivíamos em função da sobrevivência, de atender nossas necessidades físicas, da alimentação, de proteção, de nos defender, da segurança. Mas à medida que nós somos evoluindo, nós somos desenvolvendo a inteligência, a capacidade de pensar e a capacidade de tomar decisões. E aí, quando nós começamos a fazer escolhas, é nessas horas que nós muitas vezes erramos. Vamos por um caminho, quando o caminho melhor era esse, mas nós vamos pelo outro, desviamos. Mas quando a gente desvia, o sofrimento, o fato de se sentir perdido muitas vezes, faz com que nós voltemos. Ou voltemos para o mesmo caminho, ou busquemos a direção do caminho onde estávamos. O importante para Deus não é o fato de nós termos abandonado o caminho, mas é o fato de nós aproveitarmos a lição e retomarmos o caminho do bem. Porque o caminho para Deus, o caminho para a evolução, para a felicidade que nos espera lá na frente, no nosso progresso espiritual, é o caminho da felicidade plena. Nós não seremos felizes absolutamente, porque o único ser absoluto é Deus, mas sempre nós estaremos cada vez em estágios melhores. Hoje nós vivemos um mundo de expiação e provas, então nosso planeta é o planeta onde nós estamos vivendo naquele caldo quente mesmo para o crescimento espiritual. E agora estamos passando muito mais ainda por isso, porque muitos espíritos que estão se reencarnando são espíritos que amorosamente Jesus está permitindo que eles retornem para eles também terem as suas últimas oportunidades. E é por isso que nós vivemos esse meio muito conturbado, e sempre sobre ameaça. Mas se nós confiarmos em Deus, confiarmos em Jesus, nós seguiremos em frente fazendo o nosso caminho, o caminho voltado para o bem. Porque se a sociedade está toda conturbada, mas se formos uma luzinha de vela, nós somos uma luz nas trevas. E contra a luz não há escuridão que vença. A luz, ela é real, ela é verdadeira, as trevas não. E uma luzinha de vela norteia numa treva. Por isso que a gente ouve muitos espíritos que estão em situações trevosas, quando se manifestam, eles sentem essa presença luminosa quando um anjo desce lá nas profundezas das trevas para socorrê-los. E nós estamos na Terra em situações semelhantes. Hoje nós estamos vivendo uma situação muito conturbada na Terra. Por isso devemos retomar o caminho, deixarmos o nosso egoísmo, deixarmos a nossa vaidade, o nosso orgulho, nos tornarmos mais humildes, procurarmos imitar aquele filho que padeceu, que sofreu, que passou as misérias das agruras lá fora, mas ele voltou com humildade. E nós precisamos fazer esse caminho. Dobrar o nosso egoísmo e o nosso orgulho e deixar fluir de dentro de nós essa virtude sublime da humildade, para que de fato nós possamos caminhar no caminho do bem. Só existe um único caminho verdadeiro, é o do bem, porque o caminho do mal, ele é curto, ele se esvai, mas aonde o bem estiver não há caminho do mal. Assim como disse, o Chico, o ódio é o amor que ainda não floresceu.
Então, onde houver sofrimento, onde houver ódio, rancor, nós precisamos ter essa postura de entendimento, e se nos é difícil entender, ao menos não vamos colocar mais lenha na fogueira do desamor. E vamos orar, porque se há uma maneira boa de nós ajudarmos, enquanto ainda somos imperfeitos, é orar por aqueles que são menos felizes do que nós, principalmente por aqueles que ainda estão nas presas do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Estamos na hora, o tempo sempre é muito pequenininho, mas agradeço a atenção e espero deixar algumas sementinhas, como me foi também importante esse estudo para vir semana passada e hoje aqui. Deus os abençoe, que todos aqui sejam agraciados com a alegria do tratamento hoje, voltem bem para casa. Muito obrigada.